tens essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amém e amém. E é isso que você vai fazer esta manhã. Vai clamar. Vai dizer a Ele: Senhor, por favor, leve a minha doença. Talvez você esteja acostumado a isso, mas o Senhor não quer que você fique doente. Ele quer que você seja curado. Quando a bebê nasceu, ela começou a ter episódios alérgicos, mas a causa era desconhecida. A causa era que, quando a mãe comia laticínios, o bebê era alérgico à proteína do leite. Então, ela limitou toda a sua dieta e teve episódios de asma e insuficiência respiratória e ficou na UTI por muito tempo. Eles começaram a vir aqui na igreja para pedir oração. Aconteceu que, depois de 10 meses, ela já era intolerante a laticínios, mas agora não tem mais alergia alguma. Foi o Senhor quem a curou. Aleluia! Pai, nós lhe agradecemos por essa pequenina. Que ela cresça saudável e para servi-lo. Que ela esteja sempre pronta para servi-lo. Eu oro em nome de Jesus, que ela seja mimada. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Ela se divorciou recentemente e isso trouxe grande sofrimento para sua vida. Ela estava me contando que até pensou em acabar com sua vida. Mas hoje essa palavra veio. Veja alguém que assumiu o ônus de sua família. Não sei se você é viúva ou se seu marido foi embora. Mas você sente esse fardo em sua vida e ele tem sido tão forte que você ficou doente. E você tem estado doente. Mas o Senhor está estendendo a mão, removendo esse fardo e trazendo cura para a sua vida. Por que você não conseguirá mais fazer isso com suas próprias forças? Porque não é pelo exército ou pela força. É pelo seu espírito. Venha cá. E ela se sente livre e consolada, pastora. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado. Você sabe que Jesus é por você? E bem, o marido se foi, mas Jesus nunca vai sair do seu lado. Ele sempre estará com você. Você tem filhos pequenos? Bem, ele será esse pai para você também. E acredite, não há pai melhor do que o Rei do Céu. E ele também será aquele que cobre, aquele marido para você. Amém? Obrigado, Senhor. Ela nos conta que, por meio de um dispositivo, Tive uma complicação com um dispositivo de cobre. Tive um abscesso nos ovários e no útero e ele perfurou meu cólon. Fiquei com a ferida aberta por vários dias por causa das complicações que tive. o pastor lhe enviou um áudio. Para minha saúde foi quando conheci a Deus e a fé nele. A partir daí, houve uma mudança de diagnóstico e ele saiu uma semana depois completamente bem. Ele está se recuperando. Amém. Aleluia. Quantos podem dar glória a Jesus? Aleluia. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20. Palavras textuais do meu Jesus. E eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele continua batendo a porta de seu coração, mas não por um momento. Ele quer habitar em seu coração. Ele quer ser entronizado em sua vida. Ele quer ser seu Senhor, seu Criador, seu tudo. E essa é uma decisão que só você pode tomar. Agora mesmo, feche os olhos e faça comigo a oração que estou prestes a fazer. Quero que você a repita, mas repita-a com todo o seu coração. Diga, em Senhor Jesus, eu preciso de você. Tenho sido um pecador. Tenho estado longe de você. Mas hoje me arrependo. Volto-me para o Senhor com todo o meu coração. Eu o convido a ser meu Senhor, para ser meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Lave-me com seu sangue. Escreva meu nome no livro da vida eterna. Nunca o apague, ajude-me a ser fiel a você, a sua palavra, todos os dias de minha vida, até o dia em que eu possa estar com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E no versículo 47, diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Amém. Vou ler novamente. Aquele servo que... Onde estão os servos do Senhor? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Na Nova Bíblia Internacional, que alguns de vocês provavelmente têm, está escrito: o servo que conhece a vontade do seu senhor e não se preparou para fazê-la, receberá muitos açoites. Digam comigo, muitos açoites, por não ter se preparado. É muito importante para Deus que você e eu saibamos a vontade dele. Podem se sentar. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja do Avivamento, a igreja em Éfeso, ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E na Nova Bíblia Diária diz desta forma, e eu gosto muito disso. Ela diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. No aconselhamento, a grande maioria dos problemas que são tratados no aconselhamento, esses problemas começaram porque a vontade de Deus foi ignorada ou não era conhecida. E o que o apóstolo exorta a igreja em Éfeso é isso: procurem entender. Insista em saber qual é a vontade de Deus, porque nisso consiste a bênção. Nisso consiste a bênção. E ele ensina aos romanos, na carta aos romanos, como renovar, como entender essa vontade. Quando ele diz a eles: renovem sua maneira de pensar. Renovem sua maneira de pensar. Não pensem como o mundo pensa. O mundo pensa e está sempre em derrota, no fracasso, na destruição, na morte. Pensem como Deus pensa, e então vocês descobrirão que a vontade de Deus é boa. É perfeita para a nossa vida. Aleluia! É
É como encontrar a vontade de Deus para nós em todas as coisas. Não estou falando apenas dos 10 mandamentos. Estou falando de outras coisas, de nossas decisões. Tente encontrar a vontade de Deus primeiramente nas Escrituras, pois lá está expressa a vontade de Deus para o homem. Busque-a diariamente. Deus o guiará de modo geral, mas também de modo muito particular. Um exemplo é Daniel. A Escritura diz que ele estava examinando cuidadosamente os livros. O número de anos, de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas. Esse homem estava pesquisando as Escrituras. Ele estava lendo o profeta Jeremias. Estamos falando de Daniel, um dos homens santos de Deus, pesquisando as Escrituras para encontrar a vontade de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o principal instrumento de Deus para conhecermos sua vontade. Vamos tentar encontrá-la. Às vezes, Deus lhe dá uma palavra na própria Escritura ou em seu coração. De alguma forma, Deus a dá a você. Mas você tem aquela incerteza, precisa de uma confirmação. E é aí que entram os fleeces. Quantos sabem o que são pulgas? A palavra fleeces vem de algo que aconteceu na época dos juízes. Os amalequitas estavam oprimindo os israelitas e destruindo suas plantações. E todos ficaram com medo e guardaram o pouco que tinham em cavernas. Todos com medo. Então o Senhor veio e falou com Gideão e disse a ele, que também estava escondido. Ele lhe diz que vai libertar seu povo e lhe diz, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele tocou a trombeta. E a multidão veio. 32.000 guerreiros estavam prontos para a guerra. Mas foi aí que ele sentiu o medo, a trepidação, as perguntas que fazemos a nós mesmos. E ele precisa de confirmação. E é aí que entra o velo. O velo era algo como lã de ovelha. Não sei se é lã de ovelha ou algodão, mas de ovelha. Ele pegou um velo como esse e o colocou no chão e disse ao Senhor, preciso que o Senhor me confirme que me enviou para libertar seu povo. E vou deixar esse velo esta noite. Amanhã de manhã, quando me levantar, o orvalho da manhã não cairá sobre o campo, mas cairá sobre o velo, e o resto ficará seco, se estiver seco. Se isso acontecer, eu saberei que o Senhor está me enviando. Isso é um velo. Pela manhã, ele precisava de confirmação. Ele chegou e o campo estava seco e todo o orvalho estava no velo. Ele o apertou e tirou uma tigela inteira de água. Bem, ele tinha o sinal, mas ele disse, Senhor, eu ainda preciso de outra confirmação, de que o Senhor quer que eu enfrente os midianitas e liberte seu povo. Vou deixar o velo novamente, mas desta vez será o contrário. Todo o orvalho estará no campo, mas o velo estará completamente seco. De manhã, quando Gideão se levantou, tudo estava cheio de orvalho. O campo estava úmido, mas o velo estava completamente seco. Foi então que ele soube, é o momento da libertação de Israel. Aleluia! Às vezes, precisamos colocar nossos pés na água. O que é isso? Quando Israel chegou à terra prometida,
havia o Jordão, que impedia a passagem da nação. Porque as crianças estavam indo, os velhos iam. O gado ia, e eles atravessavam o Jordão, e foi na época em que ele transbordou. Em outras palavras, o Jordão estava muito alto. E o Senhor lhe disse para atravessar o Jordão, para entrar na terra prometida e conquistá-la. Mas o Senhor lhe deu um sinal. Disse aos sacerdotes que carregavam a arca que colocassem os pés na água. Quando eles colocassem os pés na água, o Jordão pararia. Isso foi muito diferente do que aconteceu com Moisés. Moisés estava em frente ao Mar Vermelho e o Senhor lhe disse: levante a vara. Ele levantou a vara e o mar se abriu. E lá eles passaram. Mas aqui eles precisavam dar um passo de fé. Precisavam colocar os pés na água. Quando colocaram os pés na água, o Jordão parou e a nação prosseguiu para a conquista. Às vezes, precisamos colocar nossos pés na água. Não temos nenhuma garantia. Talvez haja uma palavra em nosso espírito, como Josué tinha. Mas ele precisava de um pouco mais. Uma garantia divina de que aquilo era de Deus, de que aquele era o tempo de Deus. Às vezes, precisamos nos aquietar. O que estou tentando lhes ensinar é como procurar conhecer a vontade de Deus. Elias estava fugindo depois daquela grande glória em que o fogo caiu do céu. E a nação se arrependeu. E eles mataram os falsos profetas de Baal. E Jezabel, a rainha, disse: vou matar Elias. E Elias correu e se escondeu no deserto. E o anjo falou com ele e disse: vá para o monte de Deus. Quando você não sabe o que fazer, porque ele estava confuso, o que devo fazer agora? A resposta é: vá para o monte de Deus. E estando no monte de Deus, ele andou 40 dias por lá. Eles estavam em uma caverna e o Senhor lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias diz que houve um terremoto tão forte. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois um vento tão forte que quebrou as rochas. Mas Jeová não estava no vento. E depois um fogo terrível. Mas Jeová não estava no fogo. E de repente veio um sibilo suave. Quando ele ouviu esse sibilo suave, ficou coberto. É a mesma palavra usada para unção. Ele se cobriu e saiu. E Deus lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, eles vão me matar. Eles mataram seus profetas. E o Senhor lhe disse: não. Volte atrás. Unja Hazael, rei da Síria. Unja Jeú, rei de Israel. Ungir Eliseu para ser um profeta em seu lugar. Em outras palavras, ele recebeu a orientação de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. No apito silencioso. Às vezes, você terá de ir buscá-lo. Buscá-lo em oração. Porque nessa quietude Deus falará com você e fará com que a vontade dele seja conhecida. Ou seja, buscar conhecer a vontade de Deus. É claro que a paz interior, os próprios frutos do Espírito, são um sinal, um ensinamento de como encontrar a vontade de Deus. Se a paz está presente, se a paz se foi, Deus não está no assunto. Se a alegria se for, Deus não está no assunto. Se os frutos do Espírito se foram, o Espírito não está presente na questão. É muito importante encontrar a vontade de Deus, pois é nela que está a vida. O Senhor disse a Israel no deserto: os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Isso está na vontade dEle.
pois Ele é a vida para você e o prolongamento dos seus dias. E Ele o sustentará na terra prometida. Ele o sustentará em bênçãos. Ele estará com você em bênção e vida, porque você anda em sua vontade. Aleluia! Agora, o texto desta manhã é: o servo que conhece a vontade de Deus e não se prepara para cumpri-la, receberá muitos açoites, muitos açoites. Um dia, Israel estava lá no tempo dos juízes. Quando entraram na terra prometida, o reino que Deus estabeleceu era de juízes. Não havia rei. Deus era o rei deles. Mas o juiz, que na época era Samuel, já estava bem velho. Por isso, vieram pedir-lhe que estabelecesse um rei sobre Israel. O povo estava rejeitando a vontade de Deus. O Senhor disse a Samuel: eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Eles não querem que eu seja o rei deles. E quando você sai da vontade de Deus, começam as tragédias. E o Senhor os advertiu. E assim ele fez. Saul, que foi o primeiro rei, ele tomou os jovens mais corajosos, o jovem mais corajoso de sua família, das famílias de Israel. Ele os tomou para si, para seu exército. Ele tomava as mulheres para serem as cozinheiras, as que amassavam, as que faziam os perfumes. Ele tomou a terra delas. Os reis tiraram a terra de alguns deles e levaram a nação à perdição. Eles afastaram a nação de Deus, tanto que um dia Deus não pôde mais suportar isso, e os entregou nas mãos dos babilônios. E quando eles clamaram, Deus não respondeu. Por isso se diz: aquele que conhece a vontade de Deus e não a faz, receberá muitos golpes. Deus lhes disse que ele era o rei deles, mas eles queriam um rei. Às vezes, somos teimosos e queremos nossas próprias coisas. Deus não o proibirá, ele lhe dará, mas ele o adverte: você receberá muitos golpes. E é aí que nasce a espera, a paciência. Às vezes, grandes decisões são tomadas sem ouvir a voz de Deus. E então vêm os grandes golpes. Iniciamos relacionamentos que não deveríamos iniciar, amizades que não deveríamos iniciar. Vamos a lugares que não deveríamos ir, o jovem que está procurando sua parceira ou a jovem que está procurando seu parceiro. E a primeira que aparece muda metade de suas luzes com seus olhinhos e pronto. É isso. Vamos embora e eu não quero ouvir ninguém. Peça ao Senhor. Tenha paciência para pedir. Por que você estará com essa pessoa? Porque com essa pessoa você vai ficar para o resto da vida e terá uma família. Vocês terão uma família e terão filhos. E isso será uma bênção para sua família ou será uma maldição para sua família. Conheça a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. É melhor esperar um pouco para não sofrer muitos golpes. Jeremias diz: onde vos amargem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele. Pergunte: qual era a vontade de Deus? Onde você se desviou? Volte para o caminho e você encontrará descanso. Essa palavra é um lugar de descanso para seu coração. Quantos desejam um lugar de descanso para seu coração? Quantos dizem: eu sei que estava errado, sei que tomei. Todos nós tomamos decisões ruins às vezes, mas podemos voltar atrás. Vamos nos dirigir a alguém que diga: sei que cometi um erro, mas vou voltar atrás e buscar a vontade de Deus para minha vida. Quero encontrá-la, porque é lá que está minha bênção. Tente entender qual é a vontade dele. Tente entendê-la. Busque-a na Bíblia, busque-a. Se você precisar de reconfirmação, existem os véus. Se precisar colocar os pés na água e experimentar, faça isso. Mas tente encontrar a vontade de Deus. Se você tiver que esperar em silêncio até que Deus fale, é bom esperar em silêncio pela salvação de Jeová. Aleluia! Aleluia! Quando o Senhor nos dá um chamado e demoramos a obedecer,
Essa obediência tardia não tem a bênção de Deus. E eu lhe digo, se o Senhor tem falado com você, se o Senhor está esperando algo específico de você, não demore. Não demore, porque você não conseguirá fazer isso de maneira fácil. Quem crê em Jesus, quem decide fazer a vontade dele, incline a cabeça diante de Deus, que se humilha perante o Senhor seu Deus. Grandes coisas o aguardam. Não importa o que aconteça, se você é jovem, se você é mulher, se você é idoso, não há limites para Deus. Estamos no fim dos tempos e Ele sabe disso melhor do que ninguém. E quer que nós o sirvamos. É por isso que digo a vocês nesta manhã, mensagem poderosa, exortação tremenda. Não esperem até sofrerem muitos açoites para obedecer a Deus. Ele espera que as pessoas acreditem nele e saiam e vão. E você e suas gerações serão transformados. Desligue os ouvidos que têm estado surdos. E, Senhor, endireite nosso caminho, nossos pés, para que sigamos o caminho que o Senhor deseja que sigamos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Qualquer pessoa que sinta que tomou as decisões erradas ao longo do caminho e hoje está sofrendo as consequências, hoje recebe muitos golpes. A primeira coisa que você deve fazer é pedir perdão a Jesus. Diga a Ele: Senhor, de agora em diante buscarei Sua vontade, tentarei, como diz o apóstolo Paulo, procurarei entender qual é a vontade de Deus. E, nessa busca, Deus se encarregará de endireitar seu caminho. Escolher o que você tem que escolher, a bênção, tomar a decisão certa, as amizades certas, as ações certas, dirigidas pelo Espírito. Não por nossa força, não por nossa carne, não pelas nossas paixões, nem pelos nossos desejos naturais, mas pela vontade de Deus, que é agradável e perfeita. Portanto, deixe de lado o pensamento do mundo e comece a adotar o pensamento de Deus. Volte seu coração para as Escrituras, para que lá você possa encontrar sua vontade. Se, eventualmente, precisar de um velo para confirmar o que Deus já está dizendo a você, tudo bem, faça isso, mas você precisa de um velo para confirmar o que Deus já está dizendo a você. Tudo bem, faça isso, mas você precisa encontrar a vontade de Deus. Diga a Ele: Senhor, quero a vontade de Deus para a minha vida, porque é lá que está minha vida, é lá que está minha bênção. Esse é o caminho que o Senhor tem para mim, o modo de vida. Quero seguir esse caminho, em nome de Jesus. O Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.